Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quarta-feira, 11 de março de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? E o Renato já dose tripla hoje, né? Hoje já teve Renato Rovai. Hoje tem Fala Rovai, é? Que horas que eu falo Rovai? Fala Rovai, que horas? Você não assiste o Fala Rovai? Ai, Fala Rovai, tem Fala Rovai, segundas, quartas e sextas, às 19 horas, vídeos curtinhos, resumindo aí os principais temas polêmicos da política. E hoje teve Rovai no 247 de manhã, com o Atushi. Já tinha gente aqui dizendo que você arrasou. A Beth de Brasília, muito bom. Eu estava tão cansado, Beth, com sono. Só acordei porque meu amigo Atushi é muito gentil e generoso com a gente aqui. Mas a gente foi para São Paulo, voltou. Ontem vocês não devem ter visto a gente aqui. Ontem a gente foi brilhantemente substituídos pelo Plínio e pela Luísa, que fazem parte da equipe da revista Fórum. Estão todo dia no site publicando matérias, e eu e o Renato estivemos num curso no Google, fomos convidados para participar, e amanhã tem de novo o curso, né, Rovai? Então amanhã vocês também vão ficar na companhia do Plínio e da Luísa. E na sexta a gente está de volta com o Fala Rovai também, e no sábado também tem Fórum 11h30. E hoje a gente vai falar de uma pesquisa sobre o governo Bolsonaro, que mostra aí uma queda na avaliação positiva e traz outros dados. Vamos falar também dessa mesma consultoria, CAEST, que fez a pesquisa sobre o governo, também fez uma pesquisa nas redes sobre como está a convocação dos atos do dia 15 de março, e também mostra que perdeu força por uma análise do Twitter. A gente vai falar disso aqui. Vamos também falar sobre o Adriano da Nóbrega. Temos mais informações que ligam ele à milícia, né, que já era, né? A gente já vem falando, mas a gente tem novas informações. Vamos falar também sobre o advogado do Bolsonaro, que diz que é ex-ministro do TSE e diz que ele deve ter provas mesmo sobre fraude das eleições de 2018, frase polêmica que repercutiu bastante ontem. Temos também novas informações da mulher agredida em Santa Catarina pela polícia militar daquele estado, entre outras notícias que você acompanha agora. Tem também eleição nos Estados Unidos, que o Rovai vai comentar como que fica o cenário aí com novas vitórias das prévias do Joe Biden. E tem Gustavo Dire Straits Lucena. Olha que mão, hein, Gustavo? Que nome bonito. Dublê de jornalista Gustavo Negreiros voltou a atacar. A gente vai falar disso. Ele voltou a atacar na Rádio 96 FM de Natal. De onde ele foi demitido e voltou a ser contratado. Pois é. E ele, aquele que atacou a Greta Thunberg, né, ativista, desta vez insultou a memória de Marielle Franco, chamando-a de miliciana. Será que a família irá processá-la? Tem que processar, né, Rovai? Vamos então começar com esse tema aqui. Eu vou falar a notícia para quem não viu, esse radialista, né, que inclusive numa concessão pública, né, Rovai? Deixa eu pegar aqui a matéria. Esse mesmo radialista, blogueiro e radialista moçoroense, Gustavo Negreiros, que ganhou repercussão mundial em setembro de 2019 ao difamar a ativista ambiental Greta Thunberg, voltou a atacar a uma mulher. Dessa vez foi a Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, sábado faz 2 anos, e vão ter vários atos, e ele foi questionado por um colega de bancada do programa Jornal das 6, nessa Rádio 96 FM, se assistiria a uma minissérie da Rede Globo sobre a vereadora. Ele classificou a obra de porcaria e acusou Marielle de pertencer às milícias do Rio de Janeiro. Ele disse assim: não, eu não vou assistir uma porcaria dessa, não. Marielle era uma miliciana lá do Rio de Janeiro, vereadora que brigou com outra parte da milícia e foi assassinada. Isso é uma briga caseira. Rovai, como que um cara desse continua aí na rádio, na concessão pública, e a família tem que processar, né? Esse cara é um babaca. Eu acho que assim a gente já define sem muitos senões, né? É um cara, e é lotado desse tipo de picareta. Nossa, só quanto de café tem aqui, só que daria para mandar para a Arábia fazer o desenho da como é que é, da borra de café.
muitos como ele, Dri, que se constroem, crescem, fazendo ataques levianos. E é esses aí que, em geral, eu ataco desse jeito também. Para eles verem como é que funciona. Né? Que agridem a imagem de pessoas mortas, atacam pessoas que são unanimidades, como o Drauzio Varela, como o Chico Buarque, que ficam, nesse radicalismo, ocupando um espaço que nunca teriam se fosse apenas pelo seu talento. Então, como eles não têm talento, não têm conhecimento, têm baixo coeficiente intelectual, são pessoas limitadíssimas, são pessoas com índice de leitura zero, que não estudaram, sustentada pelos pais, em sua maioria, herdeiros, né, que vivem. Então, eles utilizam-se desse estratagema da baixaria, do ataque sem consistência, mais verborrágico, para fazer sucesso. Esse é mais um deles, que está lá escondidinho, que a gente às vezes até dá muito milho para bode, né? Porque traz eles para ser destaque. Que nem esse outro palhaço que está na rede TV, Siqueira Júnior, que estava lá no Amazonas, e aí por ele ser tão nocivo do ponto de vista da informação, ele acabou ganhando destaque, e aí está na TV que dá traço, né? Uma TV sustentada hoje pelo governo, vive de receita da SECOM, de jogatinas, de coisas que não fazem, numa programação abjetas, iletrada, aculturada, uma programação vergonhosa. Né? E esses caras são muito malandros. Na época do governo Lula, esse sujeito ficava ali puxando o saco. Tal. Ele pula do barco quando vem o golpe. Né? Aí ele já se joga de coração e alma no colo do Bozo. Enfim, faz parte da história da malandragem na área de comunicação e ter gente assim, tanto empregado quanto patrão. Né? Então, tem muitos empregados também que fazem isso. Eles sentem o cheiro, como diz o Franklin Martins, nariz grande é para isso, aí se posiciona para agradar o chefeito de plantão. Tem gente aqui falando que não tem que ter processo nenhum, tem que ter porrada. O pessoal já perdeu a paciência, Rovai. Tem também perguntas aqui, a gente não tinha pautado aqui no programa, mas acho que é um tema que teve muita repercussão, e ontem o Drauzio até gravou um vídeo se desculpando sobre esse linchamento contra ele por conta da reportagem com transexuais que são presas em penitenciárias masculinas, e o abraço que ele deu à Suzy, que depois foi explorado aí o crime dela e que causou aí um linchamento ao Drauzio Varela, que é um exemplo, né, de humanidade, né, Rovai, de amor ao próximo. Como que você viu esse linchamento? O Drauzio é quase unanimidade brasileira. Né? Um cara que trabalhava na área de câncer, com pesquisas super importantes para tratamento. Quando vem a AIDS, ele se joga para essa coisa da AIDS. Depois ele vai, eu já falei isso aqui, se envolve com a questão dos presidiários. Quase um santo. Né? Quem vai ser o santo brasileiro? Um deles poderia ser candidato, seria o Drauzio, mais santo que muitos religiosos. Resolveram pegar ele para Cristo, como se fala ele é ateu como eu. E ele foi pego para Cristo, como se diz no popular, né? Seja, estão malhando ele, vão crucificá-lo, vão destrinchá-lo, vão fazê-lo carregar uma cruz pesada por ter dado um abraço em alguém que ele foi gravar um programa e que ele não sabia que tinha cometido um crime tão hediondo. É um crime hediondo, ponto. Ninguém gostaria de ter seu filho de 9 anos assassinado de uma maneira brutal, como foi pela transexual Suzy.
Espero que a Suzy recupere disso, que ela seja diferente, mas ela tem que ficar presa por muitos, muitos, muitos anos. Isso é diferente? Pode a produção ter errado, deveria ter pesquisado melhor ali a história da Suzy, ou deveria ter revelado a história da Suzy. Pode ser. Agora, o abraço, né, do Drauzio é o abraço de Jesus, né, que não perguntava o pecado e beijava o pé do pecador. Esse ato de lavar os pés e beijar é Jesus quem fez. Jesus que disse, quando tentaram atacar uma prostituta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus era um cara corajoso, ia para o pau quando necessário, mas exatamente aqueles que tinham cometido as maiores barbaridades eram aqueles que ele tentava mudar, né, converter para seus seguidores e mudar a história daquela pessoa. É difícil acreditar nisso? Então, tire a capa de religioso que vocês têm, de pessoas que defendem um Deus que vocês não acreditam. Porque esse Deus que vocês acreditam perdoaria. Com certeza. Tem vários aqui elogios ao Drauzio. Flávia Moraes, nossa membra aqui, diz que ele é um humanista e esse pessoal perdeu completamente a noção. A violência e ataque às pessoas foram normalizadas. É legal ver um ateu citando Jesus e a Bíblia. Drauzio é tão puro que não sente o mal. E Drauzio é o maior ateu cristão que já vi. O Paulo Rogério comenta aqui também. Bom, vamos seguindo aqui, vamos falar sobre a pesquisa, nova pesquisa aqui, realizada pela Quaest, consultoria entre os dias 2 e 5 de março, com 1.000 eleitores. Ela revela um aumento da avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro. Passou de 32% em dezembro de 2019 para 35% no levantamento de agora, um pequeno aumento. A parcela que avalia como regular o governo oscilou 2 pontos negativos, chegando a 34%. E aqueles que veem de forma positiva o governo do Bolsonaro foram de 29% para 30% no mesmo período. A maior parcela que avalia como positivo o governo se concentra em homens, 32%, entre 60 e 75 anos, 35%. São os velhinhos. E, olha só, na região centro-oeste, 41%, e evangélicos, 47%. E um outro dado, 61% vê com preocupação o futuro do Brasil, e entre os jovens de 18 e 29 anos, esse índice chega a 69%. Sobre o ato do dia 15 de março, 61% diz conhecer esse ato, 50% diz não apoiar o fechamento do parlamento e 33% apoiam. E ainda sobre o impeachment, a pesquisa revela que 39% das pessoas são a favor do impeachment e 49% contrários e 12% não responderam. Ainda não cansou, né? O governo Bolsonaro, veja, 40% da população já apoia o impeachment, 39%. É um nível alto. A diferença entre aqueles que apoiam o impeachment e não apoiam é de 10%. Você tem um governo com 1 ano e 3 meses. Quando a Dilma tem a virada das pessoas pedindo o impeachment da Dilma, isso acontece logo depois dela se reeleger e do PT estar 12 anos no governo. Mas demorou uns 6 meses depois dela se reeleger para isso, tendo 4 anos de mandato já e tendo 12 anos, 13 anos de PT no governo. Então, veja, é muito cedo para esses dados. Eu acho que tem 2 questões importantes de destacar, Idri. A primeira é que havia uma recuperação do Bolsonaro lá para dezembro, que foi estancada, e ele voltou aos patamares anteriores. Uma pequena recuperação que já não se consolidou. Ele deu um voo de galinha, talvez de pintinho. Ele fez assim e, falando em pintinho... Deixa eu falar. O que você pensou? Não, estava lembrando do Bolsonaro. Aí, isso daí é conversa de quem namorou com os filhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, o
Bolsonaro deu um voo de pintinho e agora já baixou de novo, né? Já está num padrão anterior. Esse é um dado. Outro que me pareceu importante, que tem uma pesquisa da Esther Solano, foi revelada agora, que ela fala que tem um eleitorado moderado do Bolsonaro que já começa a se incomodar com o discurso dele. Aí essa pesquisa Quest tem ela pede você diria que o governo do Bolsonaro está melhor do que eu esperava, da mesma forma que eu esperava, ou pior do que eu esperava, e divide em categorias, em vários, renda, idade, mas também em posicionamento político, extrema esquerda, esquerda moderada, centro, direita moderada e extrema direita. E vejam, na direita moderada, que são aproximadamente 20% da população, para ser mais preciso, 19%, você veja, nesse espectro da pesquisa, quem se define esquerda, extrema esquerda é 5%, extrema direita é 23%, direita moderada é 19%, esquerda moderada é 11%, ou seja, o centro, 42%, é o maior, mas não estou pendendo muito para a direita. Estou pendendo muito para a direita. A direita moderada e a extrema-direita junto tem 41%. A esquerda moderada e a extrema-esquerda tem 16%. Isso é um dado significativo. Mas entre a direita moderada, ele subiu de pior do que eu esperava, de 13% para 27%. Começa a ter uma sensação de humor. Olha, esse cara não vai dar certo. Nesse eleitorado grande aí da direita moderada. E no centro ele meio que se manteve, foi em 46, 43, aumentou o que esperava. Ele muda muito aí na direita moderada. Isso pode ser um sinal de que aqueles que votaram no Bolsonaro, mobilizados aí por um sentimento de mudança e que são conservadores, mas que não são radicais, podem estar começando a se arrepender do voto. Temos aqui comentários. O Tchê pergunta: dia 15 vão defender o quê? Dólar a R$5, 12% de desemprego, subemprego a mais de 20%, o pibinho, né, Rovai? O que vão defender no dia 15? E vamos falar um pouco do dia 15, porque a gente tem uma queda nas redes da convocação do ato, mas antes de, talvez até por isso, né, Rovai, o Bolsonaro usou a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, sob a gestão do Fábio Weingarten, que já é denunciado por favorecer empresas que ele presta serviço na empresa dele, né, como as emissoras de TV. A SECOM publicou na sua página oficial do Twitter uma divulgação dos atos golpistas do dia 15 de março, que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo. O tweet fala sobre a participação do Bolsonaro em um seminário a empresários brasileiros em Miami, nos Estados Unidos, mas destaca justamente a fala do Bolsonaro sobre o 15 de março, dizendo que são manifestações populares legítimas. E aí, na imagem, eles trazem uma aspas, né, uma do Bolsonaro, com pessoas protestando de cor da bandeira verde, né, do Brasil, verde e amarela, e a aspas do Bolsonaro diz: as manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário, são a favor do Brasil. Então, como que você vê isso, Rovai? O presidente utilizando a Secretaria de Comunicação do governo para convocar um ato em favor a ele mesmo? Olha, eu acho que nós estamos... esse é o sentimento de que o Bolsonaro é um estúpido, cresce nos setores moderados também por isso. Porque as pessoas não entendem como, no meio de uma crise dessa, o cara vai chamar uma manifestação para seja o que for, entendeu? Para defender o governo, para atacar o Congresso, para fechar o Supremo, não faz sentido. Eu acho que essa manifestação vai ser um mico, Rodrigo. Eu tenho essa sensação de que a gente vai ter uma manifestação ainda menor do que
às anteriores. Vamos falar então de uma pesquisa também da consultoria Caest, que revelou que do dia 28 de fevereiro, desde o dia 28 de fevereiro, a convocação do ato não está mais engatando. A consultoria analisou hashtags no Twitter como dia 15 pelo Brasil, dia 15 Brasil nas ruas, 15 de março eu vou, dia 15 por Bolsonaro, do dia 24 de fevereiro ao dia 9 de março. Eles usam um índice de 0 a 100 para medir a aderência dessas postagens ao ato. No dia 27 de fevereiro, por exemplo, o número chegou a 98,8. Lembrando que é de 0 a 100. Depois, isso no dia 27, 98,8. No dia 28, já começou a registrar queda e o índice desceu para 37,9. No dia 7 de março, bateu 6,5. Ou seja, mostra aí uma queda de adesão ao ato nas redes sociais. No Twitter, que que dá para medir um pouco a opinião pública, né, eles vão reativar isso, né? Amanhã ou depois ele vai criar um grande factoide, vai para cima, e eles vão dar uma impulsionada. Mas eu acho que mesmo assim vai ser um furnado. Eu acho que mesmo assim vai ser um furnado. O que temos aí, Dri? Estão falando aqui, por que a esquerda não convoca a manifestação para o domingo, Rovai? Sempre no dia da semana, né? É uma tradição, eu já questionei também. Eu não entendo, eu acho que tem um receio de que não consiga mobilizar sindicatos, MST, não sei. Eu acho um erro. Eu acho, por exemplo, tinha que convocar essa do dia 15 e ir para cima, lá não deixar acontecer, mas não fizeram isso. É isso aí. A gente tem também novidades aqui sobre uma cena que viralizou, né? Um vídeo que viralizou, ontem foi até exibido aqui no programa, de uma agressão policial a uma mulher. A mulher é Silvana de Souza, de 39 anos, que é mãe, costureira. Ela precisou ficar 2 dias e meio no hospital para se recuperar de uma fratura exposta na perna por conta da violência que sofreu. Ela estava em casa. Foi no dia 19 de fevereiro, quando ela foi agredida violentamente por um policial militar no município de Mafra, no norte de Santa Catarina. Esse vídeo circulou, viralizou nas redes sociais e as imagens mostram o policial dando uma rasteira nela, que já estava sendo presa, não demonstrava qualquer resistência. Ao cair no chão, a mulher fica com o rosto, a Silvana, né, com o rosto ensanguentado. E, de acordo com ela, o PM disse no hospital que ela caiu sozinha. Ela é vizinha de um suposto suspeito, e ela conta que entraram na casa dela com arma apontada, espirrando gás de pimenta nas crianças, com arma, e o filho dela, de 4 anos, não pode escutar uma sirene que já pergunta se a polícia ficou traumatizado. Ela diz que viu um monte de PM, as crianças com os olhos vermelhos, e foi perguntar o que estava acontecendo, e ela já foi abordada por um policial com spray de pimenta. Eu comecei a discutir com o policial porque achei abuso de autoridade. A ocorrência não tinha nada a ver com a gente e já entraram no nosso terreno com violência, apontando arma para todo mundo. E ontem a Polícia Militar de Santa Catarina comentou sobre o vídeo e disse que o uso da força faz parte do protocolo padrão dos agentes e que a mulher demonstrou resistência, algo que não é perceptível, não mostra, as imagens não mostram. Rovai. O que é mais grave disso tudo, olha só, veja, não estou dizendo que não foi grave a atitude do policial, gravíssimo, mas mais grave disso tudo é a Secretaria de Segurança defender a atitude do policial. É você ver a corporação defendendo o policial, como se ele tivesse ali num momento de dificuldade para lidar com um bandido, com uma pessoa perigosa, e só tivesse agido neste limite. Quando toda a cena, a gente vê que não tem nada disso. Ele quebra a perna, ele produz uma fratura exposta, ele sanguenta a mulher, uma senhora indefesa, né, que até pela sua condição física, tem a perna quebrada num chute, né, não é uma pessoa que pudesse oferecer resistência alguma àqueles policiais.
Então, assim, é um ato de um nível de barbárie, e essa barbárie está sendo, de alguma forma, justificada, né, pelos bandidos que usurpam de uma Secretaria de Segurança e do nome da corporação para defender esse tipo de ato. Em condição normal de temperatura e pressão, esse cara estaria preso. Numa sociedade democrática, ele estaria preso e não seria julgado pela polícia, ele seria julgado por civis e ganharia uma cana de alguns anos. Perderia o cargo, perderia o salário. E, não, aqui é capaz de ele ganhar a medalha de honra ao mérito. No momento não está fácil. Então, comentando aqui, fratura exposta, mas só 2 dias, segundo a informação que a gente tem da Ponte, que conversou com a Silvana, foram 2 dias e meio no hospital, fratura na fíbula e na tíbia, uma cirurgia, 13 pinos, uma platina, o rosto marcado e machucado, e talvez ainda mais uma cirurgia no tendão. Então, olha só o impacto na vida dessa mulher agredida pela polícia. Vamos seguindo aqui, vamos falar sobre a acusação do Bolsonaro de que as eleições teriam sido uma fraude. Hoje a gente tem uma entrevista com o advogado Admar Gonzaga, que hoje tem como cliente o presidente Bolsonaro, e ele integrava o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nas eleições de 2018. Em entrevista à coluna da Mônica Bergamo, na Folha, ele disse que o presidente não falaria isso levianamente. Ele falou assim, eu conheço há muitos anos, ele deve ter alguma prova. E essa declaração aí polêmica, né, Rovai? Que vem a que prova. Atiçou porque a prova será ótima, inclusive, né? para a gente poder cancelar a eleição. Se teve algum tipo de fraude, uma eleição tem que ser anulada. É impressionante. Eu conheço ele há muitos anos, então ele deve ter alguma prova. Então, se ele tem, ele traga. É a mesma coisa, eu conheço a Adri há muitos anos, se ela falou, então tá dito. Isso não vale nem no botequim da esquina aqui de casa. Não tem mais essa. Se eu chegar lá e falar, o fulano é boa gente, cara, para com isso. Eu conheço ele há muitos anos, o cara fala, velho, mas ele deu um tiro. Pô, mas o cara é gente boa, se ele fez isso é porque tem alguma coisa. Sabe? É conversa de botiquineiro, de vagabundos. E esses caras têm autoridade, Dri. É bizarro, é bizarro. Vem a prova, né, Rovai? Que traga a prova. Olha só, tá todo mundo concordando, Leonardo, né? Exatamente, queremos as provas. É o que eu mais quero. O que eu mais quero são as provas. A Auricélia aqui está lembrando. Teve fraude do juiz ladrão, prendeu Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Queremos a prova, hashtag Moro fraudou as eleições, anula já. E falando em Moro, estão pedindo aqui para a gente comentar o que ele tem feito, né, o empenho dele para liberar o Ronaldinho Gaúcho, que está preso no Paraguai. Ele ligou para o governo do Paraguai, né, para tentar que perguntar se eles poderiam ser libertados, lembrando que o Ronaldinho Gaúcho era embaixador do turismo no governo Bolsonaro, um dos embaixadores do turismo. O Moro nunca foi um cara sério. Ele agiu de maneira absurdamente pouco equilibrada no julgamento do Lula, eu diria de forma dirigida. Ele queria levar o Lula à cadeia, ponto. Fez de tudo para isso. Saiu dali, largou a toga, virou ministro da Justiça de um extremista. Nesse governo, chorou para poder continuar. Né? Chorou para poder continuar. Continuando, já foi quase defenestrado de novo, e aí pediu para a Globo segurar a onda dele, a Globo segurou. E agora ele se presta a esse tipo de serviço. Precisa ver quem tem interesse nessa história do Bolsonaro, do Ronaldinho. Se é o Bolsonaro ou se é o próprio Moro. Porque o Nassif coloca essa questão, porque ali é muito próximo do Paraná, tem os esquemas das operações do Banestado que eram feitos no Paraguai, o que o Ronaldinho estava fazendo lá, lavando dinheiro, o que ele foi fazendo no Paraguai, e a quem interessa isso, quem eram os doleiros, se tem doleiro, quem tem interesse nisso, porque você não ligaria nem a pau para um cara que está acusado, você manda um embaixador,
olhar, verificar se precisa de alguma coisa, se o processo está sendo bem conduzido, se tem algo. Você nunca se exporia. Para o cara se expor pessoalmente, de fato, algo tem. Precisa descobrir o quê? Eu não seria leviano como Moro, não vou dizer o que tem ou o que não tem, porque não sei. Não sei. Eu não vou inventar um apartamento no Guarujá para ele. Então, mas eu suponho que algo aí está cheirando mal. Como aqui também, né? Aqui a gente está com, a gente está com, não sabemos um cheiro que na casa que não sabe de onde vem. Se é do vizinho. Aliás, eu estou com dor de garganta hoje, por isso eu estou falando pouco também. Dor de garganta. Vamos falar do Adriano da Nóbrega, que foi morto mês passado, uma operação, né, da polícia da Bahia com o Rio de Janeiro, que até hoje a gente estamos aguardando, que tinham naqueles 13 celulares apreendidos, né, Rovai? E a gente tem uma nova informação hoje, o ex-capitão do BOPE, o Adriano da Nóbrega, que é ligado ao senador Flávio Bolsonaro, tinha todas as contas pessoais e da família pagas pela milícia de Rio das Pedras, comunidade na zona oeste do Rio, onde Fabrício Queiroz se refugiou quando estourou o escândalo do COAF. Mostrava as movimentações atípicas na conta do Fabrício Queiroz. E, segundo os documentos apreendidos pelo Ministério Público do Rio, em janeiro de 2019, Adriano, que já teve a mãe e a ex-esposa empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual na Alerj, ele teve faturas de cartão de crédito, boletos de contas de energia e recibos em nome de Adriano eram pagos pelo homem apontado como responsável pelas finanças da milícia. Essas contas foram encontradas no escritório de Manuel de Brito Batista, o Castelo, que é apontado como administrador da milícia de Rio das Pedras. Era ele quem controlava os pagamentos e cuidava do dia a dia dos negócios explorados pela quadrilha. E no local, os policiais também encontraram uma conta de luz de um imóvel que Adriano declarou que era sua residência no depoimento como testemunha em 2018 no inquérito da morte de Marielle Franco e do Anderson Gomes. Não precisa de mais nada, né? Já se encontraram várias... o Adriano é miliciano, tá claro. Mais do que o Adriano é miliciano, a família Bolsonaro também é miliciana. Assim, há indícios já muito fortes. Quem pagou o apartamento do Flávio Bolsonaro, a mensalidade de 8 mil, foi o miliciano comprovado lá de Copacabana, agora me foge o nome, né, que são tantos milicianos. Ele pagou e disse que comprou ovo de Páscoa. Se isso também não é batom na cueca, eu não sei mais o que é. Então, assim, não, mas é porque, na verdade, imagina que caiu uma conta de luz aqui, o chefe da quadrilha aqui de Santos paga, né? É do Rovai, deixa eu pagar. Conheço lá, eu vejo 11h30, né? O cara do PCC aqui paga e fica tranquilo. Imagina se aparece uma conta minha sendo paga por um cara do PCC, do Lula, né? Do Haddad. Imagina se o apartamento, a casa que o Haddad mora, na zona sul de São Paulo hoje, aparece lá sendo pagos os gastos da casa por um cara do PCC. Então, para eles, nada cola, é teflon. A mídia mesmo já muda de assunto rapidamente. Essa história do Adriano continua muito mal contada. Ontem, o nosso Eduardo Goldenberg, advogado do Rio de Janeiro, tijucano, dizia que já tem um veículo de comunicação que está com os dados dos celulares. Eu espero que seja verdade, que eles estejam fazendo checagem e para cima. Pois é, vai. A gente tem também agora notícia, né, das eleições nos Estados Unidos, onde ontem teve nova jornada de prévias e o vice-presidente Joe Biden caminha para ampliar sua vantagem em direção à indicação do Partido Democrata e concorrer, ser o candidato que vai concorrer com Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vão acontecer em novembro. E Biden liderou nos estados que tiveram prévias ontem com uma vantagem sobre o socialista Bernie Sanders. Você acha que já é certo, então? Vai ser Joe Biden e o Trump na disputa? Acho que
Dessa vez não deu de novo para o Sanders. Acho que o Partido Democrata não está preparado para uma candidatura dessa. Suponho que, mesmo com todas as dificuldades da forma como se produz democracia nos Estados Unidos, com esses votos de delegados e tal, já é a hora de o Sanders pensar em criar um partido, né, não para ele, talvez, provavelmente ser candidato, mas para outra pessoa vir a ser. Isso vai enfraquecer o Democratas, é verdade, mas é preciso fazer alguma coisa. É muito difícil criar um partido nos Estados Unidos, por quê? Porque como você só ganha se ganhar o distrito, então, para você fazer uma quantidade de delegados para ir, de deputados congressistas, para ganhar uma eleição presidencial é muito complicado, mas em algum momento isso terá que ser feito. E essa votação desses últimos dias do Sanders demonstra isso. Ele tem 1/3 do Partido Democrata e ponto. É isso. E diminuiu, por curioso que possa parecer, a votação que teve em Massachusetts, por exemplo, ontem, foi menor porque ele teve contra a Hillary. Significa dizer que depois de 4 anos, com o seu eleitorado envelhecendo, tal, assumindo espaço, isso não produziu novos votos. Porque ele tem mais voto entre jovens, faria-se crer que quanto mais tempo passa, mais voto ele teria. Não é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Acho que o Biden é um candidato talvez mais fácil para o Trump, né, porque ele não empolga, mas, ao mesmo tempo, como a onda conservadora é muito forte, talvez pelo fato de ele não ser exatamente um extremista, isso possa vir a contar a favor dele. Pode ser que a gente esteja saindo da era dos extremos. Vamos aqui chamar o Hobsbawm, invocar a mesa. Era dos Extremos é um livro excelente do Hobsbawm. Conta a história do século XX. Começa lá na Primeira Guerra Mundial, em 14, e termina com a dissolução da União Soviética em 1994. Então ele pega esses grandes extremos aí e conta a história do século XX. Aqui vai também a cultura, enfim. Vale a pena ler, se alguém não leu ainda. Eu mesmo li folheando, assim, então fiz aquele debruçar literário, até porque não é literatura, mas é um belo livro. E acho que está claro para mim que serão entre os dois, e agora a gente vai ver o que vai ser, como é que o Biden vai se posicionar. Ele pode chamar a senadora Warren, não sei o que, Elizabeth Warren, para ser sua vice. Já tem gente dizendo isso. Isso poderia trazer com ele um eleitorado de esquerda e centro-esquerda, seria necessário, eu acho, para empolgar, para ser uma candidatura um pouco mais empolgada, até porque a Elizabeth Warren não deu apoio ao Sanders, ela ficou quieta. E isso pode significar que ela está se preservando para o segundo momento, que é ser uma candidata a vice do Joe Biden, unificando o partido, porque senão ele não tem chance. E como tem coronavírus, tem crise do petróleo, a gente pode vir a ter uma disputa mais racional, né, e o Trump não consiga se defender das crises produzidas por, não o coronavírus, mas a do petróleo sim, por esse seu governo desastroso. E tem várias perguntas aqui. Tem primeiro o Leonardo lamentando uma pena para o Sanders e quiçá para um mundo melhor. Tem o Manuel, será que a mídia está com medo da milícia, Bozo? A Maria Vilela Rovai, e o inquérito e a delação dos hackers, que parece que morreu. Alguma relação com o fim da Vaza Jato? Tem também um comentário aqui do Zé, que a democracia nos Estados Unidos está se suicidando. A vitória de Trump é certa e ele vai usar o que sabe sobre Biden. Está senil com Alzheimer e só fez ligações duvidosas. E tem vários comentários também sobre a fraude, todo mundo falando aqui que foi fraude, sim, do fora Bolsonaro, todos os golpistas. Bolsonaro tá certo, teve fraude, mas foi ele que fez. A fraude, que não seja pelas urnas, a fraude ocorreu. Foi uma eleição fraudada do ponto de vista de ser utilizados estratagemas nocivos à democracia. Você
produz um sentimento falso, uma falsificação da realidade, e você pode dizer que foi uma fraude, né? E aí, da qual participaram veículos de comunicação, que não esclareceram devidamente como deveriam questões como mamadeira de piroca. Veja, mamadeira de piroca, passou batido, como se fosse do jogo. A minha mãe é kit gay. E aí havia jornalistas que diziam, não, mas teve o kit gay. Teve kit gay. Minha mãe conta de amigas que falam, não, mas na escola do meu neto, teve sim, a professora levou a mamadeira. Se não fosse as mães atirarem a mamadeira, era assim. E você vai... Mas isso é mentira. Mentira nada, elas ficavam bravas. Porque ela tinha visto, inclusive, a mamadeira de piroca. Deve ter sonhado com a mamadeira de piroca, tiazinha. Mas fazer o quê? É uma questão que se explica mais freudianamente, às vezes, do que politicamente. Olha, gente, eu tendo a achar que a gente, para sair desse precipício que a gente caiu, vai precisar se alimentar de um pouco de humor. Pois é, explica o Adélio, pois é, essa facada, né? Que tem também a audiência internacional aqui de Costa Rica, na América Central. Obrigada, Manuel. E tem, olha só, mais uma pergunta. Rovai, você tem confiança nas urnas eletrônicas? O Brizola queria um recibo do voto. Sabe onde tem recibo do voto? Aonde, Rovai? Na Venezuela. E eles questionam a urna de lá. A urna lá, o cara tem que carimbar o dedo para não poder votar de novo. Aí ele vai, vota, sai um recibinho e ele leva. Agora, o recibo, qual é o problema do recibo, Plínio? Que se eu for comprar um voto, é tudo que eu quero. Né? Não sai o recibo, não sai em quem você votou. Não sai que você votou. É uma confusão. Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. As urnas eletrônicas do Brasil são urnas consolidadas internacionalmente com alto nível de confiabilidade. Pode ter um probleminha aqui a colar? Claro que sim. Mas eu não acho que o Bolsonaro se elegeu por conta de ter manipulado as urnas eletrônicas e nem que ninguém tenha sido eleito por isso nos últimos anos. Agora, quando era voto manual, teve casos e casos e milhares de casos, centenas de casos de golpes, né, que tinham as coisas mais bobas. Por exemplo, o Waldir Pires não se elegeu numa eleição na Bahia, tendo muito mais voto em várias partes da Bahia, mas numa área muito carlista, o que aconteceu? Não teve voto branco. Todos os votos em branco, todos os votos senador, tinha o Antônio Carlos Magalhães e o outro candidato, que era o cara que não se elegeria, não fossem aqueles votos. Ele saiu com maior votação que o Antônio Carlos Magalhães, que era o rei da Bahia, daquela região. E aí, com isso, ele passou o Waldir Pires e tirou o Waldir Pires a vaga do Senado. Aquilo era, como é que é? Não tinha voto em branco em algumas cidades. Todo voto em branco alguém preenchia. Então, estamos chegando ao fim, querida Briga Lorena? Estamos chegando ao fim do Fórum 11h30 de hoje, nesta quarta-feira. Lembrando que às 19 horas tem Fala Rovai. E se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal. E seja membro, você pode ser membro do canal aqui do YouTube e, sendo membro, você apoia o jornalismo da Fórum. Obrigada para todos que estiveram aqui conosco ao vivo. E se você não está assistindo o programa de hoje ao vivo, deixe seu comentário embaixo, deixe seu like e até amanhã às 11h30 com Plínio e Luísa. E Rovai, suas saudações. Hoje, salve, Fala Rovai, às 19 horas. Beijos a todas, beijos a todos.